E aí pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa aula hoje. Vamos falar de imperialismo, como que os europeus vão exercer novas influências sobre a África e sobre a Ásia. Nós vamos falar dos conceitos hoje, de como os europeus chegaram à sua ascensão, né? E como eles partilharam as regiões ali dos outros continentes, entre eles, as nações europeias industrializadas. Seu material didático a gente vai usar a página 22 e 27 e na hora das atividades um pouquinho de outras páginas também. Aí nesse caso vai estar listado lá no arquivo de atividades para você, tá bom? Então olha só, o conceito ele vai surgir ali durante a Revolução Industrial. Essas nações industrializadas, elas começam depois da Segunda Revolução Industrial a ter mais nações industrializadas e elas começam a rivalizar entre si no mercado consumidor. Por quê? Elas começam a atingir todas o mesmo patamar. A Inglaterra tinha passado sozinha pela primeira Revolução Industrial primeiro e as outras nações foram seguindo depois. Então a Inglaterra ela tinha um grande mercado consumidor, só que depois as outras nações alcançam os seus produtos, a sua quantidade de produção e aí consequentemente isso vai criando concorrência. Nós temos também ali aquele contexto das ideologias que nós já vimos nas aulas passadas, o movimento operário, a primavera dos povos, que fizeram com que as pessoas começassem a notar que elas estavam sendo exploradas. Em todo esse movimento havia um desejo, aumentar o lucro. Porém, para aumentar o lucro, tinha que vender mais. Eles não queriam naquele momento, os donos dos capitais, né, os senhores ali das fábricas, melhorar o salário dos seus funcionários. A gente viu todo o problema que isso causou. E aí, como que eles vão fazer que outras pessoas comprem se esses funcionários não têm condições? Então, tivemos várias revoltas, né? Não dá para explorar mais de qualquer forma esses operários. Nós precisamos de alguma forma economizar, mantendo lucro. É nesse momento que eles olham para uma prática antiga, que era o imperialismo sobre outras regiões. Uma prática que os romanos tinham realizado, uma prática que o Napoleão tinha realizado, que as nações modernas antes do Napoleão tinham realizado, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, de dominar outras regiões, né? Na Holanda também fez um pouco disso, de dominar algumas regiões para de alguma forma conseguir a matéria-prima, conseguir a mão de obra e lucrar com isso. Essa prática é conhecida como colonialismo, né? Quando você coloniza uma região. Nesse momento nós vamos ter um novo processo, o processo imperialista, também chamado de neocolonialismo, novo colonialismo. Por quê? Porque esse colonialismo tinha alguns fatores diferentes do que a gente estava acostumado. Agora, as regiões elas tinham outro objetivo, outro foco, né? Além ali delas serem propiciantes de mão de obra, de matéria-prima, agora aquelas regiões vão se tornar mercados consumidores. Eles vão virar clientes das potências europeias nesse momento. Então, os europeus vão influenciar politicamente na região, vão fazer com que as elites que dominam a política façam acordos com eles, acordos benéficos para os europeus, não tanto para as populações que serão dominadas. Eles vão influenciar de maneira ideológica, política, econômica, cultural, né? Para dali eles tirarem matérias-primas de baixo custo, né? Então conseguir as matérias-primas para suas fábricas, para suas indústrias num custo mais baixo, e isso usando também a mão de obra da região, que não conhecia as ideologias, não conhecia o movimento operário, então não iria causar problemas. Naquele momento ali, então, nós vamos ter uma redução dos custos, né? E aí eles vão conseguir ampliar o lucro. Além disso, para as nações desenvolvidas, era uma boa ideia explorar essas outras regiões e fornecer ali, começar a ocupar aquelas regiões, colonizar, enviando pessoas para viver lá, porque eles poderiam enviar os indesejados. A mesma prática que eles tinham feito durante lá, os portugueses, os ingleses, espanhóis tinham feito quando eles dominavam a América, mandavam para a América as pessoas que eles queriam que trabalhassem, mas também as pessoas que eles não queriam na Europa mais. Então, trabalhadores queriam fazer o que o rei precisava, mas também pessoas que eles não queriam que ficasse na Europa porque estava causando problemas. Então, eles vão retomar essa prática iniciada lá com os romanos. Os romanos fizeram muito isso, né? De dominar outras regiões, as províncias, fazer essa troca de comércio, mandar pessoas indesejadas para lá. E aí eles vão então fazer a mesma coisa. Só que agora a prática ela tinha um fator diferenciador, que era civilizar as regiões para onde eles estavam indo. Eles vão chamar isso de fardo do homem branco. Deve estar aparecendo para vocês aqui uma charge, inclusive, retratando, né, o fardo que o homem branco tinha de carregar a humanidade nas costas. Então eles chamavam isso de missão civilizatória. Eles determinavam que
esse esforço de levar a civilização para as outras regiões, fazer com que os outros povos, as outras culturas que eram atrasadas, eles tinham esse preconceito de falar que a cultura deles era mais evoluída, né? De colocar a sua cultura como superior às outras culturas dos povos africanos, dos povos asiáticos. Então, uma vez que esses povos tinham culturas inferiores, eles precisavam ser civilizados, levados para cima, levados à civilização, ao ápice, que era o estilo de vida europeu. Então o fardo do homem branco era justamente direcionar as pessoas para o futuro. E aí o que acontece? Eles começam então a criar teorias de que a civilização europeia branca, né, era superior às demais. Nós vamos chamar isso de darwinismo social. A ideia de que a sociedade europeia era mais evoluída, né, na ideia do darwinismo que vem lá das ciências, era mais evoluída que as outras e que essas outras civilizações deveriam ser direcionadas para o mesmo caminho através do exemplo, dos ensinamentos dos povos europeus. Mas na verdade a missão civilizatória era uma desculpa para eles poderem entrar nos continentes asiático e africano e conseguirem ali a mão de obra barata, a matéria-prima mais barata e ainda venderem seus produtos para um novo mercado consumidor. Vários europeus, inclusive, acreditam nessas ideias do darwinismo social e viajam para a África, para a Ásia, onde eles esperavam ter uma vida melhor. A primeira nação a fazer isso foi a Inglaterra, seguida pela França, justamente porque foi a Inglaterra que primeiro se industrializou e depois a França acompanhou o processo e outras nações vêm nesse processo também. É importante destacar para vocês, quando eles chegavam numa nova região, e nós vamos falar disso daqui a pouco, as elites que ali viviam, já comentei isso e reafirmo, as elites que ali viviam muitas vezes faziam acordos com os europeus para manterem suas lideranças, manterem suas regalias, e o resto da população, né, os demais populares, ali, os demais cidadãos da região, acabavam sofrendo na mão dos europeus. Lembrando que os europeus colocavam a sua cultura como superior, não como a cultura seja melhor do que a outra, né? Cada cultura tem sua particularidade, tem sua riqueza, mas nesse momento os europeus acreditavam que outras culturas eram inferiores. E isso faz com que os europeus então comecem a olhar para a África e como a Ásia como regiões a serem civilizadas e ao mesmo tempo exploradas. É nesse momento que as outras nações começam a cobrar da Inglaterra e da França uma revisão dos territórios. Até aquele período era comum que as civilizações europeias explorassem a África, explorassem a Ásia através de trocas comerciais, né? O bom e velho pacto colonial. A ideia agora é que eles têm que interiorizar, eles têm que entrar para dentro do continente e procurar riquezas. Isso vai ser acelerado quando a partir de 1870 foram descobertas novas jazidas de diamantes na África e também de cobre, que nesse momento é importante para o desenvolvimento das fábricas. Então, muitos europeus queriam adentrar no continente e começar a explorar, mas havia um empecilho, a Inglaterra e a França, que não queriam dividir os territórios que eles julgavam deles. É por isso que em 1884, o Otto von Bismarck, aquele mesmo da unificação da Alemanha, propôs na Conferência de Berlim. E ali eles vão criar regras, né, para ser feita essa colonização, regras que determinariam se uma nação era ou não dona de uma determinada região da África ou da Ásia. E aí, né, ignorando a visão dos africanos, é a determinação dos europeus, quem vai ficar com o quê, mas sem consultar os africanos, sem consultar os asiáticos. Então, nesse momento, vai ficar imposto que para uma região ser para uma região pertencer a uma nação europeia, essa nação tem que colonizar, ou seja, enviar cidadãos para começar uma sociedade lá. Dentro daquela ideia mística, né, da missão civilizatória, enviar cidadãos para começarem a levar a cultura europeia e desenvolver a região. Na prática, esses cidadãos vão lá para trabalhar e fazerem a extração das matérias-primas e revenderem para as fábricas na Europa. Consequentemente, a África então vai ser a primeira região, né, desse processo antes da Ásia, e ela vai começar a ser amplamente explorada pelos europeus de uma forma discriminatória. Então eles não tinham preocupação com as culturas deles eram inferiores, as culturas europeias é que deviam mandar, as outras culturas tinham que seguir o exemplo porque elas eram inferiores, eram atrasadas. Um exemplo que eu trago para vocês
desses preconceitos, desse racismo. Eles julgavam que os povos africanos que viviam nas matas eram atrasados, bárbaros, canibais. Eles nem chegaram a entender a cultura, eles simplesmente falavam que aquilo era coisa de louco, que tinha que ser superado, que a cultura europeia ia apagar aquilo ali e tornar aquela população desenvolvida, civilizada, como se eles já não fossem, aquele povo, uma cultura, uma civilização desenvolvida, civilizada, como se eles já não fossem uma sociedade, não fossem considerados civilização. Então, nesse instante, eles vão ter esse desrespeito pelas culturas, considerando que essas culturas eram inferiores, e vão começar a buscar então essas riquezas. Para vocês terem uma ideia, eles já tinham algum conhecimento histórico dos litorais, tinham algumas incursões, algumas pessoas que tinham adentrado no continente, mas agora vai ser uma enxurrada de gente não só indo pesquisar dentro do continente, mas viver dentro do continente procurando as riquezas. E para justificar isso, mais uma vez, eles trazem a missão civilizatória. Muitas vezes eles olham para as outras culturas e falam, essa cultura é inferior. Um exemplo que eu trago para vocês é as culturas matrilineares, onde a mulher, onde a mãe, a matriarca é que governa. Os europeus olhavam para essas culturas e falavam, olha que povo atrasado, estão sendo mandados por mulheres. Então esse preconceito da época, eles achavam que uma cultura que era dominada por mulheres era uma cultura que não era bem desenvolvida. O machismo também, que era muito forte naquela época, onde as mulheres eram impedidas de ter acesso, por exemplo, a direitos políticos. Então eles começam a determinar que essas culturas precisavam ser civilizadas, que eles nem consideravam cultura, Eles achavam que essas pessoas deveriam então ser civilizadas, e essa civilização viria através da cultura europeia. As primeiras nações que chegaram foram a França e a Inglaterra, do exemplo para vocês, eles foram chegando, usando de militarismo, fazendo acordos militares. A França, por exemplo, ela fez um acordo com as elites e mais tarde ela foi substituindo pouco a pouco as elites da Argélia por franceses para comandarem e cada vez mais explorar a população. A mesma coisa vai ser a Inglaterra, que vai estabelecer um chamado protetorado no Egito, Vai falar que o Egito está sendo protegido por eles, A Inglaterra vai explorá-los, mas na prática ela vai explorá-los, mas por trás dos panos ela vai falar, não, nós estamos protegendo o Egito para que as suas riquezas sejam preservadas. Essas duas nações foram as que mais dominaram territórios. Eu coloco aqui para vocês todos os territórios que eles dominaram, tá bom? Mas foram seguidas também por Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Itália e Alemanha. Todas essas civilizações acabaram, essas nações europeias acabaram dominando alguma região da África em algum momento. A África ela vai passar então por um processo de divisão cultural de linhas retas, os chamados tratados de linhas retas. O que acontece quando duas nações querem definir suas fronteiras? Normalmente eles pegam ali um rio, um morro, um acidente, um declive natural e falam, do declive para lá é você, do declive para cá é a gente. Então eles determinam de forma natural. Na África não, os povos europeus chegavam, começavam a ocupar e falavam assim, dessa linha para cá é meu, dessa linha para lá é seu. Isso vai condenar a África a muitos problemas que acontecem até hoje, onde várias culturas rivais entre si, que nem eram respeitadas pelos europeus, que eles não consideravam cultura, vão ficar presas no mesmo território. Então aquela ideia do racismo, eles começam a olhar tipo assim, é negro, é tudo uma cultura só, então eles não começam a ver as diferenças de etnia, não respeitam os limites, Então às vezes uma tribo morava de um lado do rio, a outra tribo morava do outro lado e hoje elas estão presas no mesmo país. Esse problema só vai ser resolvido em alguns lugares, em outros muitas vezes nem resolveu até hoje, após a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial que vai começar o processo de descolonização. Então muitas dessas nações vão começar a ser dominadas no final do século XIX e vão permanecer assim até o século XX. E aí fica então para vocês essas orientações e agora eu vou explicar as atividades. E aí pessoal, vamos para as nossas atividades agora então. As atividades vocês vão encontrar no material didático também, como nas aulas passadas, está entre parênteses aí para vocês. Então a questão 1, que é a questão B da página 25, vocês vão encontrar na página 24 a charge que eu usei na aula e também esse fragmento de texto, que é o que vocês vão usar para responder a questão B. E aí a questão pergunta ali, que de acordo com o fragmento do texto de Julius Harmond, qual era a obrigação dos europeus em relação aos demais povos da Terra. Então eles acreditavam que eles tinham uma obrigação para com os outros povos, e aí a partir disso vocês têm que responder. A questão 2 é a questão da página 33 e é bem tranquila, a gente falou muito disso hoje, vocês têm que definir o que era o imperialismo. E a questão 3, que também é a questão 3 da página 33,
vocês têm que avaliar as afirmativas e marcar somente uma, somente um X na alternativa que traz somente as verdadeiras. Então vocês vão verificar a afirmativa 1, a afirmativa 2, a afirmativa 3, vão ver quais estão corretas, se todas estão corretas, se todas estão erradas, e marcar o X naquela que vocês julgarem a alternativa que traz somente a resposta correta. Fiquem bem e bons estudos!